obey God, then he'll do this for you. Se você obedecer a Deus, Ele vai fazer isso para você. Yes, it's true, he will do that for you. Sim, é verdade, Ele vai fazer aquilo para But você. that can't be our motive. Mas esse não pode ser não pode ser a nossa motivação. What if Esther would have bought our American doctrine? E se Esther tivesse comprado essa doutrina americana? She's queen. Ela agora é rainha. All the Jews are going to be annihilated. Todos os judeus serão aniquilados. They don't know she's a Jew because she's queen to the Persian king. Eles não sabem que ela é judia porque ela é rainha do rei da Pérsia. Her uncle said, Mordecai says, you got to go before the king. O tio Mardoqueu disse, você tem que ir diante do rei. She said, if I do, my head comes off if he doesn't point his scepter at me. E ela disse, mas se eu for e ele não apontar o cetro para mim, a minha cabeça vai rolar. Mordecai said, but you've been brought in the kingdom for such a time as this. She said, tell the women to fast. I'm going before the king, and if I die, I die. E Mardoqueu disse, você foi trazido a essa posição por um tempo como este. Ela disse, manda todo mundo jejuar, eu vou, e se eu morrer, eu morro. She had everything to lose, including her head. Ela tinha tudo a perder, até mesmo a própria cabeça. She had nothing to gain. E nada a ganhar. But she still obeyed. Mas ela obedeceu assim mesmo. Because her obedience wasn't based on what I get. Porque a obediência dela não se baseava naquilo que ela iria receber. Number 5. Quinto ponto. It means you'll obey God to completion. Significa que você obedece ao Senhor até o fim. Saul did 99.9% of what God told him to do. Saul fez 99,9% daquilo que Deus havia mandado. He killed every man and woman and child in Amalek except one person. Ele matou todos os amalequitas a não ser uma pessoa só. God said he's rebelled. E Deus disse, você rebelou. When you fear God, quando você teme a Deus, you obey to completion. Você obedece até o fim. Now I'm going to begin to wrap this up. I want to bring you to my favorite scripture. Agora eu vou começar a encerrar, vou trazer uma passagem predileta minha. I've been preaching all night to get to this scripture. Tenho pregado toda essa noite para chegar nessa passagem. Psalm 25 verse 14. Salmo 25:14. The secret of the Lord o segredo do Senhor is with those who fear him. É com aqueles que o temem. And he will show them his covenant. E ele lhes mostrará a sua aliança. Amen. The secrets of the Lord are with those who fear him. Os segredos do Senhor estão com aqueles que o temem. Let me ask you a question. I want to see a show of hands. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês levantem How a mão. many of you have secrets in your life? Let me see your hands. Quantos têm segredos em sua vida? Levante a mão. What do I do with the rest of you? Pray for you for lying? O que eu vou fazer com o restante de vocês? Orar pela mentira? We all have secrets in our lives. Todos nós temos segredos em nossas vidas. How many of you know that not all secrets are bad? There are Agora, good secrets. Quantos sabem que tem segredos bons e segredos ruins? Correct? Certo? So again, how many of you have secrets in Então, your life? quantos Let me têm see a show of segredos em hands. sua vida? Quero ver sua mão. Everybody. Todo mundo. Let me ask you this question. Então quero fazer essa pergunta. Who do you share your secrets with? Com quem você compartilha os teus segredos? Acquaintances? Pessoas que você conhece Or momentaneamente? intimate close friends? Ou amigos íntimos? Come on, I didn't hear everybody. Intimate close friends. Amigos íntimos. God's no different. Deus não é diferente. God says, I share my secrets Deus disse, eu revelo os meus segredos with my intimate close friends. com os meus amigos mais próximos, And mais my intimate íntimos. close friends are those who fear me. E aqueles que são meus amigos mais íntimos são aqueles que me temem. Let me show you, I'm not taking this out of context. The New Living Translation, the same verse. Essa mesma tradução, esse mesmo versículo. Friendship with the Lord is reserved for those who fear him. Amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. With them, he shares his secrets. Com estes, ele compartilha os seus segredos. You know what God is saying there? Sabe o que Deus está dizendo ali? Not everybody's my friend. Não são todos que são meus Let me amigos. get a little more specific. Not everybody in the church is my friend. Quero ser mais específico. Nem todos da igreja são meus amigos. That went over like a lead balloon. Bom, isso aí caiu bem, né?
There were two men that were called the friends of God in the Old Testament. Who were Haviam they? dois homens que foram chamados amigos de Deus no Velho Testamento. Quem eram? Abraham and Moses. Abraão e Moisés. Were there others? Absolutely. Haviam outros, sim, absolutamente Daniel sim. was a friend of Daniel God. foi amigo de Deus. Joseph, José, Esther, Esther, Hannah. Ana. I could go on and on. Podia continuar. But these two men's lives exemplify what it takes to have a relationship of friendship with the Lord. Mas a vida desses homens exemplifica aquilo que é necessário para ter relacionamento íntimo com Deus. Who are these two men? E quem são esses dois homens? Abraham and Moses. Abraão e Moisés. Let's talk about Abraham. Vamos falar sobre Abraão. Why was Abraham the friend of God? Por que Abraão foi o amigo de Deus? Because when Abraham was old, Porque quando Abraão era ancião, God comes to him one night, Deus vem a ele uma noite says, Abe. e diz: Abe, Yes, Lord, yes. sim, Senhor, sim, Senhor. Abe, I want you to take your son, Eu quero que você tome o teu filho, who you love more than anything or anyone else, que você ama mais do que qualquer coisa ou outra pessoa, who you waited for 25 years, a quem você esperou por 25 anos, and I want you to go on a 3-day journey and kill him for e eu me. quero que você saia numa viagem de 3 dias e me mate. Do you E understand? mate a ele por mim. Do you understand what God just asked him to do? Você entende que Deus pediu que ele fizesse naquele momento? There was nothing more important to Abraham than Isaac. Não havia nada mais importante para Abraão a não ser Isaac. He loved him more than even himself. Ele o amava mais do que a si mesmo. But you know what my Bible says? Mas sabe o que minha Bíblia diz? Early the next morning, Na próxima madrugada, Abraham's on his way. Abraão está indo. You know how some people say, Você sabe que algumas pessoas dizem: well, you know, the Lord's been dealing with me about this now for several months. o Senhor tem estado tratando comigo sobre este assunto por alguns meses agora. You're bragging about your lack of the fear of the Lord. Você está se vangloriando da sua falta de temor de Deus. Early the next morning. A próxima madrugada, Now, God gives him a 3-day journey. então Deus deu para ele uma viagem de 3 dias. Why? Por quê? Because it's easier when you hear the booming voice of God the night before, but what about 2.5 days later? Porque é muito fácil quando você ouve a voz de Deus falando bem alto naquele primeiro dia. When you're looking at the mountain, you're going to put the most important thing or person to death in your life just because God told you to do it and didn't give you a reason. Mas depois de 2 dias e meio, e você vai levar o seu filho que você ama e vai matá-lo naquele monte, e Deus nem te deu motivo para fazer isso? Abraham goes to the top of the mountain, E Abraão sobe ao builds the monte. altars in tears. Baby, it's hurting. E ele está construindo aquele altar em lágrimas, está doendo. Ties up Isaac, Ele amarra Isaac. lifts up the knife, Ele levanta a faca. and is ready to put the most important person or thing to death in his life just because God said do it and didn't E give him a reason. ele vai matar a pessoa mais importante na vida dele sem ter motivo, somente porque Deus mandou fazer. And all of a sudden, the angel of the Lord appears. E de repente o anjo do Senhor aparece. Right as he's getting ready to run the knife through him, Naquele momento que ele vai descer com a faca, and says, Abraham, stop, ele diz: Abraão, pare, because now I know you fear God. porque agora eu sei que você teme a Deus. How did the angel know that he feared God? Como que o anjo sabia que ele temia a Deus? Because Abraham obeyed instantly. Porque Abraão obedeceu instantaneamente. Because he obeyed when it didn't make sense. Porque ele obedeceu quando não fazia sentido. Because he obeyed when it hurt. Porque ele obedeceu quando estava doendo. Because he obeyed to completion. Porque ele obedeceu até o fim. And because he obeyed when it didn't make E sense. porque ele obedeceu quando não fazia sentido. Abraham puts down the knife, Então Abraão joga untie- fora unties Isaac, aquela faca e desamarra Isaac. lifts his eyes, E levanta os seus and olhos. there he sees a ram caught in the thicket. E ali ele vê o cordeiro preso ali. And out of his spirit comes E do seu espírito sai: Jehovah Jireh. Jeová Jiré. The Lord, you are my provider. O Senhor é aquele que prove, que provê. God just revealed a facet of his personality to Abraham that nobody had ever known before. Deus revelou um aspecto de sua pessoa que até então ninguém havia conhecido. Because he's my friend. Porque ele é meu amigo. Some of you aren't getting what I'm saying. Alguns de vocês não estão entendendo o que estou falando. Okay.
All of you tonight know me as John Bevere, preacher. Todos vocês me conhecem hoje à noite como João Bevere, pregador. Some of you know me as John Bevere, author. Alguns de vocês me conhecem como João Bevere, o autor. But there is a lady. Mas tem uma Her name is Lisa. irmã chamada Lisa. She knows me as John Bevere, husband. Ela me conhece como John Bevere, esposo. She knows me as John Bevere, best friend. Ela me conhece como John Bevere, melhor amigo. She knows me as John Bevere, daddy. Ela me conhece como John Bevere, pai. She knows me as John Bevere, G-daddy. Ela me conhece como João Bevere, avô. She knows me as John Bevere, athlete. Ela me conhece como John Bevere, atleta. She knows me as John Bevere, lover. Ela me conhece como João Bevere, amante. Can I say this? E eu posso dizer, None of you will ever know me as John Bevere, lover. nenhum de vocês vai me conhecer como João Bevere, amante. That is a facet of my personality that only É um Lisa aspecto Bevere da minha knows. vida que só a Lisa Bevere sabe. Because she's the closest person to me on Que the ela é a earth. pessoa mais íntima da minha vida. God just revealed a facet of his personality to Abraham nobody had ever known before because he's my friend. Agora Deus havia revelado um aspecto de sua pessoa a Abraão que ninguém havia conhecido antes, porque Abraão era amigo. Now look at the relationship between God and Abraham. Agora- It is amazing. Veja a amizade entre Deus e Abraão, porque é tremendo. One day the Lord says, Dia o Senhor disse: should we do to Sodom and Gomorrah what we're planning on doing without talking to our friend Abraham first? vamos fazer aquilo que estamos planejando fazer com Sodoma e Gomorra sem falar com nosso amigo Abraão? So the Lord comes down to terebinth trees. Então o Senhor vem à terra Abraham cooks him a meal. e Abraão está preparando uma comida para o Senhor. He and Abraham go walk to the cliff. E ele e Abraão saem caminhando. And the Lord looks at Abraham. E o Senhor olha para Abraão And he says, Abe, e diz: Olha, Abraão, we're thinking about blowing up those cities over there. nós What do you vamos think? explodir com aquela cidade. O que você pensa? Abraham goes, Sodom? Abraão diz: Sodoma? And the Lord goes, yeah, and Gomorrah. What do E you o think? Senhor disse: e Gomorra, o que você pensa? Abraham goes, my nephew's over there. O Abraão diz: O meu sobrinho Lot's está lá. over there. Okay, think. Lot think. está ali. Pensa, Okay, pensa. okay. Lord, you wouldn't like blow up those two cities if there was 50 righteous people, would you? Senhor, você não iria explodir com aquela cidade se houvesse 50 pessoas justas? And the Lord goes, excellent idea. E o Senhor disse: Excellent idea. Ideia excelente. Okay, we will not blow up the cities if there's 50 righteous people. Não Glad we vamos talked to our friend explodir Abraham. com as cidades se tiver 50 pessoas justas, como disse o nosso amigo Abraão. Abraham thinks, what if there isn't 50? Okay, what about if there was just 45? Would you blow them up if there was 45? Abraão disse: Olha, e se houvesse apenas 45? Você And explodiria the se tivesse Lord goes, 45? another good idea. O Senhor disse: Outra ideia boa, meu amigo. Okay, we'll not blow up the cities if there's 45. Glad we Não talked vou- to our friend Abraham. Não vou acabar com a cidade se tiver 45 pessoas justas, como diz o meu amigo Abraão. Now, Abraham talks him all the way down to 10. Abraão fala até chegar a 10 pessoas justas. He figures there's got to be 10. I got It is Lot. done. I got Lot. All I need is 9 others. Tem que ter pelo menos 10. Tem Ló. Tem que ter pelo menos mais 9. But there wasn't 10. Mas não havia. Now, here's the thing. Agora aqui está o The Bible assunto. says- A Bíblia diz That Sodom was buying, selling, trading, marrying, giving in marriage, planting, and harvesting. Sodoma estava ali comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento, fazendo todas as atividades normais. What does that mean in our vernacular? O que isso significa na nossa vida normal hoje em dia? Life is great. A vida está tremenda. Our economy's booming. A economia está And arrebentando. if there's a God, E se houver um Deus, He doesn't mind our lifestyle. Ele não importa com o nosso estilo de vida. We can have all the carnivals we want. Nós podemos ter carnaval sem fim. They're 24 hours away from being obliterated. Eles estão a 24 horas da destruição. And they're clueless. Eles não têm nem ideia. That is not what's scary. E isso não é o que atemoriza. This is what's scary. E isso aqui que atemoriza. Everybody say Lot, Agora todos digam Ló, Abraham's nephew. sobrinho de Abraão. The Bible says Lot A Bíblia diz que Ló was righteous. era um homem justo. Okay, let me put it in today's vernacular. Colocando na linguagem de hoje, Lot was saved, Ló era salvo, born again. nascido de novo, Christian. cristão. He's righteous. É um homem justo.
He's 24 hours away from being obliterated too, and he's as clueless as Sodom and Gomorrah. Ele está a 24 horas da destruição e ele não tem nem ideia. Está igual a Sodoma e Gomorra. It took 2 angels of mercy to get him out because Abraham prayed. Thank God Abraham prayed. Foram necessários 2 anjos de misericórdia para o retirarem, porque é por causa da oração de Abraão. Graças a Deus que Abraão orou. So here's 2 righteous men, Então aqui temos 2 homens justos, 2 saved men. 2 homens Let me put it in salvos. today's language, 2 born again men. Hoje, na linguagem de hoje, 2 homens nascidos de novo. One righteous, saved, born again man Um justo, nascido de novo, knows what God's going to do before he does it sabe o que Deus vai fazer antes de Deus fazê-lo and helps God decide how he's going to do e it. ajuda Deus a decidir como vai fazer o que vai fazer. The other righteous, saved, O born again outro man homem justo, salvo, nascido de novo, is as clueless as the world. não tem a menor ideia, está igual ao mundo. Why? Por quê? Because this righteous, saved, born again man Porque este homem justo, fears salvo, God. teme a Deus. Therefore, he's the friend of God. Ele agora então é um amigo de Deus. Therefore, he knows the secrets of God. Ele conhece os segredos de Deus. This righteous, saved, born again E man esse homem justo, nascido de novo, salvo, does not fear God. não teme a Deus. Therefore, he does not know the secrets of E God. agora também não conhece os segredos de Deus. But they're both righteous E os 2 são justos. because God shares his secrets with his friends. Porque Deus compartilha os seus segredos com seus amigos. Look at Moses and Israel. Veja Moisés e Israel. The Bible says Moses knew his ways. A Bíblia diz que Moisés conhecia os seus caminhos. Israel only knew God by his acts. Israel apenas conhecia os atos de Deus. What does it mean that Israel only knows God by his acts? O que significa quando dizemos que Israel só conhecia os feitos do Senhor? Israel knew God by how he answered their prayers. Israel conhecia a Deus pelo jeito que ele respondia às orações deles. Do you know how many people, Você sabe quantas pessoas their relationship with God que o relacionamento que tem com Deus is limited to how God's answered our prayers? é limitado a como Deus responde às suas orações? Our daughter was sick, we prayed and God healed. Nossa filha estava enferma, nós oramos e Deus curou. We had a financial need, we sowed a seed and God met the need. Nós tivemos uma necessidade financeira, semeamos uma semente e Deus liberou a resposta. But Moses, Mas he Moisés, knew what God was going to do before he did it. ele sabia o que Deus ia fazer antes de Deus fazê-lo. And 2 times Moses changed God's mind. E 2 vezes Moisés mudou a mente de Deus. So here's 2 righteous groups of people. Então nós temos 2 grupos de pessoas justas. One only knows God by how he answers their prayers. Um conhece a Deus pela forma que responde suas orações. The other one many times know what God's going to do before he does it and helps him decide how he's going to do it. E o outro grupo, muitas vezes, sabe o que Deus vai fazer e até ajuda Deus a decidir o que vai fazer. What's the difference Qual a diferença between these 2 righteous groups of people? entre esses 2 grupos de pessoas justas? Children of Israel didn't fear God. Filhos de Israel não temiam a Deus. Therefore, they didn't know the secrets of Então God. não conheciam os segredos de Deus. Moses feared God. Moisés temia a Deus. Therefore, he knew his secrets. Então ele conhecia os seus segredos. That's why God's voice to Israel was thunder, but God's voice to Moses was very clear. É por isso que a voz de Deus para os filhos de Israel era como o trovão, mas a voz para Moisés era bem clara. Do you want to see this in the New Testament and then I'll close? Vocês querem ver isso no Novo Testamento e assim vamos encerrar? Amém? Vamos ver? Would you like to see it in the New Testament? Vamos ver no Novo Testamento? Amém? Have I gone too long? Eu fui muito tempo? I don't hear everybody. Não estou ouvindo todos ainda. Okay, I just want to make sure. Ok, queria ter Jesus certeza. says Jesus disse to the 11 disciples, aos 11 discípulos, Judas has already left to betray him. Judas já saiu para traí-lo. No longer do I call you servants. Já vos não chamarei servos. The fact that he says this to those 11 disciples O fato que ele diz isso aos 11 discípulos means at one time they were looked at and merely regarded in Jesus' eyes as servants. significa que até certo ponto, até certa altura, eles eram vistos aos olhos de Jesus como servos. Why does God do that? Por que Deus faz isso? Why does he keep us at a servant level when we're already a son and an heir or a daughter and an heir? Por que ele nos mantém no nível de servo quando já somos filho ou filha e herdeiros? Do you remember Galatians says, as long as the heir is a child, he differs nothing from the servant.
A Bíblia diz que, em Gálatas, que enquanto o herdeiro for criança, ele em nada difere do servo. Why does God do this? Por que Deus faz isso? To protect us. Para nos proteger. Because He loves us so Porque Ele much. nos ama tanto. He doesn't want happening to us what happened to Ananias and Sapphira. Ele não quer que aconteça conosco o que aconteceu com Ananias e Safira. Let me give you an example. Exemplo. When Lisa and I started Messenger International in 1990, Quando eu e Lícia começamos a Messenger Internacional em 1990, we had worked for two very large worldwide ministries in the 1980s. nós tínhamos trabalhado em ministérios mundialmente conhecidos na década dos anos 80. When we started our ministry, I said, I got a new form of leadership. Agora, quando nós começamos o nosso ministério, eu tenho uma forma diferente de liderança. My leadership will be this. A minha liderança será a seguinte: All my employees, todos os meus funcionários they'll be my best buddies. serão os meus melhores amigos. Well, some of you already know the stupidity of that wisdom. Alguns de vocês já sabem a estupidez que é isso aí. So I hire a first employee. Então, eu estou contratando o primeiro funcionário. Best buddy. É o meu melhor amigo. Man, we played basketball A together. gente jogava We'd basquete watch movies junto. together. A gente assistia filme He'd be junto. hanging out at the Ele house estava ali na minha casa. It was Ali. great. Era tremendo. for a year Por um ano. till I had to bring some minor correction. Até que eu tive que corrigi-lo. He was treating people rude at our resource Ele station. estava sendo sem educação ali So no I sat ministério him com algumas down. pessoas. Então sentei com ele. And I said, his name was John. O nome dele era I João. said, John, you can't treat people like that. Falei, João, você não pode tratar as pessoas assim. You've got to be kinder. Você tem que ter mais amor. He looked back across the table E ele olhou assim na mesa para and mim. he just railed on me. E ele começou a gritar And he said, comigo. well, you're this, and you're this, and you're this. Ele disse, você é assim, e assim, e assim. I'm like, oh. Eu falei, So I looked inside and said, Holy Spirit, what do I do? e eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? And the Holy Spirit said, fire O him. Espírito Santo despede-o. So I let him vent. Aí eu deixei ele falar tudo que ele queria falar. And then I said, when he was done yelling at me, E depois que ele terminou de gritar comigo, I said, okay, I have to release you from our ministry. eu falei, eu tenho que liberar você do nosso ministério. You can get your things and leave. Você pode pegar as coisas He e sair. stormed out of the building. Ele saiu assim com And raiva. I'm crying E eu tô because I really chorando. loved the guy. Porque eu amava ele. But the Holy Spirit spoke to me. Mas o Espírito Santo falou comigo. And he said, son, he'll be back and he'll be twice as faithful. Ele falou assim, filho, ele vai voltar e será 2 vezes mais fiel. 3 months later, I get a call from him. I hadn't talked to him in 3 months. 3 meses depois eu recebo uma ligação dele. Não tinha falado com ele há 3 meses. He said, John, Ele falou, John, God has never talked to me in my life like he's talked to me the last 3 months. Deus nunca falou comigo como tem falado esses 3 I meses. said, really? What did he say to you? E ele falou, o que ele falou contigo? He said, I lost sight of the place God had put you in my life. Eu perdi a visão do lugar que Deus tinha te colocado na minha vida. I lost sight of the place God had put me in your life. E eu perdi a visão do lugar que Deus tinha me colocado na sua vida. I treated you ordinary. Eu te tratei como uma pessoa Common. comum, ordinária, I had no respect. e não tinha respeito por você. And he said, I did the same with Lisa. E ele disse, eu fiz o mesmo com a He Alissa. said, I'm so sorry. E eu me arrependo disso. I said, I forgive you. E eu falei, eu te Will you come perdoo. back, will you come back to work for us? Você volta para trabalhar para He nós? said, yes, and I never had problems with him in that area E again. ele falou assim, e eu nunca tive problemas com ele depois. Now today, Hoje, I have over 30 employees. eu tenho 30 funcionários. I have a new policy. Eu tenho, assim, diretrizes novas. I will not share the secrets of my heart with an employee until I know, first of all, that they're very established in who God's made them to be in my life and who He's made me to be in their life. Eu não vou abrir os segredos do meu coração para nenhum funcionário até que eu tenha certeza que eles sabem quem eu sou para eles e quem eles são para mim. Once I know they're established, Uma vez que eles são estabelecidos nisso aí, I bring them in as a friend. aí eu os trago para esse nível de amizade. Some of my employees are my best friends Alguns funcionários são muito amigos meus, because I don't want to hurt my employees like I almost destroyed that young man's porque eu life. não quero machucar os meus funcionários de uma forma, eu quase destruí esse rapaz. God says the same thing to us. E Deus diz a mesma coisa para He nós. says to us, Ele fala para nós, I know you're in error. eu sei que você é I know you're herdeiro. my child. Eu sei que você é meu filho. But until you're very established in who you are before me,
Mas até que você se estabeleça firmemente em quem você é em mim. and you're very established in who I am before you, E the você fear se of the estabeleça Lord, muito firmemente no temor do Senhor. Quem eu sou para você. I've got to keep you as a servant even though you're an heir. Eu tenho que te manter como servo, apesar de você ser Once you're- herdeiro. But once you're established in who I am, the fear Ma- of the Lord, Mas uma vez que você é estabelecido firmemente naquilo que eu sou, I can o bring- temor do Senhor, I can bring you in as my friend. eu posso te trazer para o nível de amizade. So look what Jesus says. Look at this Então verse veja o and que we're gonna Jesus close. disse. E We're nós gonna vamos close encerrar here. com isso aqui. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, the master's ways, secret wisdom, etc. Já vos não chamarei servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, But I have called you friends. mas tenho-vos chamado amigos. Now here's his word to all of us. John Agora, aqui está a 15, palavra 14. dele para todos He nós. said, "You are my friends if..." Vós sereis meus amigos se. Everybody say if. Todos digam se. That's a condition. Essa é uma condição. It's not automatic. Não é automático. There's a condition Há of uma being his friend. condição para ser amigo. What's the condition? Qual a condição? You are my friends if you do whatever I command you. Vós sereis meus amigos se fizer tudo que eu mandar. There it is, the fear of the Lord, Aí trembling at his está. word. O temor do Senhor ali na palavra de Deus. You know what Jesus is saying is not everybody in the church is my friend, É isso que Jesus está dizendo. Não são todos que estão na igreja que são meus amigos. but he passionately wants every one of us to be his close friend. Mas Ele quer que todos nós aproximemos como amigo verdadeiro. But we're the ones that determine that. Mas nós somos quem determina isso. And it all hinges on whether we embrace the fear of the Lord E or tudo we shun it. determina se nós abraçamos o temor do Senhor ou se fugimos do temor do In Senhor. closing, Daniel said there is a God in heaven who reveals secrets. E terminando, Daniel disse: há um Deus nos céus que revela segredos. There is a God in heaven who reveals secrets. Há um Deus nos céus que revela segredos. The Apostle Paul